Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, mas bem-vindos mesmo a essa edição especial aqui de Natal do WTC e Você. Quero desejar a todos, começar esse programa desejando a todos um Feliz Natal, que o dia de hoje, a noite, que foi a noite de Natal, né, que ela tenha sido extremamente gratificante, com famílias reunidas e coisas muito boas aí para nós todos, o ano que se inicia logo aí na frente, né? Então, novamente, um Feliz Natal a todos. E hoje nós vamos falar aqui de saúde, saúde física, saúde mental. Nada melhor do que a gente ter um dia de Natal, assim, falando de saúde, até porque tem aquelas coisas, assim, no Natal a gente faz aquelas extravagâncias alimentares e tudo mais, né? Então nós vamos estar recebendo aqui uma pessoa, vocês vão ver daqui a pouquinho, vamos estar recebendo aqui uma pessoa que vai falar muito sobre isso aí. Lembrando sempre que WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. Nós estamos recebendo aqui hoje conosco o Edu Vela. Feliz Natal, Edu! Feliz Natal, Barroso. Feliz Natal a todos os telespectadores. Primeiro é um prazer estar hoje aqui nesse dia tão simbólico com vocês, com você e com vocês. Espero que a gente possa dar um bom início ao ano que está por vir, né? Agora me diga aqui, Edu, você que é um coach de saúde, um coach de emagrecimento e de preparador físico. Então a pessoa foi lá hoje e fez aquela extravagânciazinha, né? Leitou aquele peru de Natal, o Chester, arroz à grega, arroz de forno, etc, etc, etc e tal. E agora, como é que nós vamos nos preparar aí pro... Tem um ano novo ainda, hein? Tem mais, que é a semana que vem aí. Como é que a gente vai se preparar e como é que nós vamos entrar o ano? Fala aí. Eu costumo falar que o problema não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, né? Que é o ano inteiro que você faz. Que é o ano todo, realmente. As exceções não são tão... Os problemas não são as exceções, né? É claro que ajudam. É a rotina que você faz, são os seus hábitos, né? Então agora é um momento muito importante, né? E sensível até, porque é um momento que as pessoas passam a analisar um pouco o ano que passou, já projetar, né? Para o ano que está vindo. Então é um momento muito importante para que a gente possa realmente incorporar em nossa vida hábitos saudáveis, né? Não alguns momentos, né? Saúde não é vacina, que você vai ali, faz uma atividade um dia e fica 10 dias sem fazer. Ela é sistematizada, né? A gente precisa... É um contínuo, não, Edu? É um contínuo. Você sabe, Edu, que eu li um texto seu, publicado num jornal, e eu achei muito interessante que você se referia ali a uma história de um vaso de chá japonês que havia se quebrado e que aí o oficial, que era de um oficial lá japonês, ele mandou consertar e não ficou do gosto dele, e ele aí pediu para uma outra pessoa ali, um artesão japonês, para que fizesse a reconstrução do vaso, e ele o fez de uma maneira que ele evidenciava a cicatriz, ou seja, colocou ali alguma coisa de ouro e na verdade ele decorou, ficou decorado, e eu achei interessante porque isso você, na verdade você colocava isso como a nossa vida, né? As cicatrizes da nossa vida, que muito pelo contrário, a gente tem, às vezes, um pouco de receio das nossas imperfeições, e na verdade, na imperfeição, a perfeição, né? Achei muito interessante aquilo. Né? É uma técnica japonesa, é uma história, né? Que ao invés de você... A ideia dele era levar para consertar, né? Aquela cuia que ele tomava, o chá dele. Quando for para a China, voltou cheio de pregos, né? E aí ele falou, puta, não era isso que eu queria. Entregou para alguns artesãos lá do Japão e eles remendaram e polvilharam com um pouco de ouro no material que eles puseram. Então evidenciou. Aquela peça que mostrava as cicatrizes, ela ficou mais valiosa do que a anterior, né? Porque a tradição oriental não é esconder aquilo que a gente tem as nossas defasagens, né? E sim aceitar isso, interpretar isso de uma outra forma e principalmente ressignificar, né? Não, eu achei sensacional a história, eu gostei muito. Eu gosto dessas histórias que elas nos trazem aí um conceito em si, né? Então eu achei sensacional. Isso, eu já contei aqui algumas histórias também, achei perfeito, né? E eu também acredito piamente nisso, que a cicatriz diz muito. As cicatrizes, elas não dizem para onde nós vamos, elas dizem aonde estivemos. E eu acredito muito que, e onde nós estivemos, nós temos que ressignificar. Essa palavra que você falou, eu acho ela uma das mais importantes dentro do processo do coach. A ressignificação, não?
junto com um coach de saúde, que é a minha principal área hoje, eu também trabalho coach esportivo, né? Que é uma forma de... Eu falo que a pessoa que vem conversar comigo e espera emagrecer, ela também espera alcançar uma melhor performance, né? Assim como um atleta. Então, tem vários casos de grandes atletas que tinham algumas defasagens e que essas defasagens criaram neles um potencial diferenciado, né? Algo diferente dos outros. Vamos dar um exemplo até em mudança de regra. No voleibol, quando se estabeleceu um tamanho para que você pudesse jogar voleibol, na mudança de regra, onde você tem um líbero, que não é o mais alto, mas também é alto, ele se transformou numa peça-chave, porque ele era mais ágil, ele era o que defendia melhor. Então, enfim, uma defasagem muitas vezes de altura criou nele uma possibilidade de agilidade, de movimentação, de funcionabilidade maior, né? Então, tem hoje muitas pessoas que são grandes líberos, assim como o Serginho do voleibol, né, do Brasil, campeão olímpico, outras pessoas hoje que se destacaram, partindo de uma deficiência em termos de um padrão que se estabeleceu, né? Você sabe que isso me lembra uma passagem do Último Samurai, um filme, não sei se você chegou a assistir. Eu acho excelente, acho que um dos melhores filmes que o ator, eu esqueço o nome. É ele mesmo, você vai lembrar o nome dele, eu também, eu tenho essas defasagens, vocês me desculpem aí, mas ele é muito conhecido. Enfim, e tá lá o samurai lá olhando uma árvore, né? Aí ele fala pro personagem que está com ele ali, o coadjuvante ali, o seguinte, que ele ficava pensando em encontrar a flor perfeita, né? E ao final do filme, depois de todas aquelas batalhas, aquelas batalhas de samurai, aquelas coisas sangrentas, ele fala pro cidadão que todas são perfeitas, né? Você lembra dessa isso, eu passagem? lembro. Porque não há imperfeição. Na verdade, as próprias imperfeições da criação, elas têm a sua perfeição. Não? Cria uma individualidade, né? Algo dela, né? Eu até que escrevi um texto, a gente estava falando de texto, provavelmente sai aí entre os próximos dias, que é justamente falando sobre a pessoa se conhecer, nesse momento que a gente está, né, de reflexão do ano que está acabando e projeção do futuro ano. E eu falo que nesse momento existem algumas contradições que criam grandes problemas, que é a expectativa que você cria com as frustrações que podem vir a ocorrer, né? Então, criar grandes expectativas em momentos difíceis, de que você já passa, que eu falo da sazonalidade, que pode criar grandes frustrações. Exemplo, querer começar uma dieta, muitas vezes, nesses momentos de festas, né? Você entende que é um momento diferente, que é um momento social. Então, você precisa se conhecer, entender as suas imperfeições e aí sim projetar os seus objetivos. Senão aí, no processo de planejamento, já pode estar fadado ao erro e ao fim. O nome do ator é o Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise é o nome dele aí, é conhecido aí pelo Missão Impossível, mas esse Último Samurai, para mim, um dos melhores filmes que ele fez e traz um pouco dessa filosofia, dessa sabedoria oriental. É muito bacana isso, mesmo, né? Eles preservando a perfeição, eles entendem que as diferenciações não são imperfeições, né? Cada um tem uma forma, né? Todos somos perfeitos. O que nós temos é que trabalhar e descobrir a luz interior que nós temos. Que tá tudo, nascemos com tudo ali, né? Só descobrir a luz interior, né? Mas vamos aqui voltar um papo, que é o seguinte: ano novo, depois de tudo isso que nós falamos, ali, tudo comeu-se, bebeu-se e tal, mas aí, o que acontece? Para o ano que vai se iniciar, as pessoas sempre fazem, esse ano eu vou emagrecer, esse ano faz aquela lista do que vai fazer, né? E um dos principais, eu acho que um dos itens que está presente em todas elas é: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar a fazer educação, esse ano eu vou começar numa academia. E a coisa vai e fica para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, né? Como é que a gente muda esse conceito aí, essa coisa toda aí, o Edu? Eu falo que tem dois momentos importantes que as pessoas começam. É a segunda-feira, né? Essa segunda eu começo uma dieta. Essa segunda vai, né? E quando a segunda estiver perto do final do ano, ela já passa para janeiro, né? E até eu escrevi um texto um tempo atrás, cara, aí janeiro, no primeiro dia do ano, provavelmente você não vai começar, porque acabou de vir da festa da virada. Aí, pô, essa semana vou dar uma emendada. E aí você vai procrastinando e deixando para isso. E nós, como bom brasileiro, muitas vezes, esperamos pós-carnaval. E daqui a pouco começa o frio e daqui a pouco o ano passou. Não, o carnaval é sensacional, né? Então, porque no Brasil tem essa, né? Depois do carnaval. Depois do carnaval nunca vai, nunca. Não vai nunca. Então, exemplo, se você começar hoje, você já tem 5 dias à frente
das pessoas que vão começar no dia 1, no dia 2. Né? Começar o quê? Com aquilo que é possível. Né? Eu falo, se a pessoa, estava conversando há pouco com uma amiga, se a pessoa for andar em qualquer parque, todo dia, 40 minutos, bem provável que ela já tenha algum ganho muito importante na sua saúde. Todo mundo sabe disso. A dificuldade muitas vezes é o quê? É se programar para fazer isso. Então, é incorporar na sua vida hábitos saudáveis e na minha área, que é do exercício, incorporar uma vida mais ativa, né? Eu falo, ninguém fica sem tomar banho no dia, em média, né? Se alimentar... Tem uns que ficam, hein? Por isso que eu falei em média. Eu acho que será que o ano inteiro não tem jeito, né? É uns dias. Uns dias. Então, a gente teria que incorporar na nossa vida exercícios possíveis. Uma caminhada, descer antes, eu ando de ônibus, desço um ponto antes, suba de escada, levo o cachorro para passear, né, vou brincar com o filho. E eu começo a incorporar isso, eu vou aumentando o meu ritmo, aumentando o meu condicionamento físico, vou me sentindo melhor. E aí eu vou chegar a atividades que me satisfaçam. Porque uma coisa é você chegar numa academia muitas vezes, quem nunca fez, muitas vezes é apresentado logo de cara a passada de musculação. O cara vê, teoricamente, um monte de máquina, né? As pessoas treinando, muitas vezes pegando peso, e ninguém pega peso com uma cara mais tranquila, geralmente está fazendo um esforço, ela olha aquilo, ela bate e volta, né? Então, enfim, ela precisa encontrar para ela atividades que estão condizentes com o que ela gosta, e tem várias, desde um caminhar, desde uma atividade marcial, desde uma dança de salão, né? De um jogo, um esporte coletivo, um futebol com os amigos, enfim, a gente tem que procurar aquilo que realmente a gente entenda que a gente vai praticar, não por um dia, 2 dias, 3 dias, por um período prolongado, para que tenha um resultado importante. Né? O que você falou, eu acho perfeito, porque eu acho que o grande problema é exatamente esse, né? Você se predispor a uma meta que você não vai cumprir. E às vezes a gente faz isso, né? Não, vou fazer tal coisa, mas está um pouco distante. Se você começar a incorporar aos poucos, no caso, sobretudo, do condicionamento físico, né? Porque, veja, nós aqui no WTC e você, a gente trabalha muito com a questão da saúde mental, né? Mas a verdade é a tríade, né? É a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual, né? Eu acho que para você ter plenitude na vida, você precisa estar equilibrado nessas 3 vertentes, né? No caso específico da saúde física, é a condição de você, o exercício, você, como você disse, eu acho isso perfeito, você vai adicionando aos poucos dentro de uma realidade que você vive. Porque um dos maiores problemas é esse, já na parte de planejamento. E o texto que eu escrevi ontem é sobre usar o processo de planejamento do ano que está por vir como um processo de autoconhecimento também, sabe? Coloca numa planilha assim, como eu realmente funciono. Eu gosto de carnaval, esse é o momento que eu me preparo, né? Que eu vou viajar, que eu vou curtir. Então, essa etapa do carnaval não vai ser um momento que eu vou conseguir tanto. Mas para que eu possa curtir isso, eu vou ter que fazer algo antes. Sim. Né? As férias, eu tenho filhos, como que eu vou fazer nas férias? Eu vou viajar com meus filhos ou não vou? Enfim, no ano, a gente consegue estabelecer alguns processos. Uma coisa é o ano, outra coisa é a semana. Tem gente que tem uma dinâmica na semana, né? Segunda é uma coisa, terça, quarta, quinta. Quarta-feira eu gosto de assistir o jogo, e aí geralmente eu faço um churrasco, então eu vou ter que me adaptar a isso. Tem gente que funciona mais na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Os meus horários do trabalho são diversos. Enfim, quando ele começa a dar uma avaliada nisso, é um trabalho extraordinário de autoconhecimento. Ele entender como realmente ele funciona, sabe? Tudo parte do autoconhecimento, isso, né? Eu isso. acho que você tem que fazer essa jornada interior, né? Para você realmente se autoconhecer, e a partir daí você vê os pontos fortes e os pontos onde você é mais vulnerável. Né? Para você poder planejar, inclusive. Que entra, né, na questão das nossas imperfeições. Não tem problema nenhum eu não conseguir acordar muito cedo. Não tem imperfeição que não seja perfeita, né? O Edu vai falar para nós daqui a pouquinho sobre todo um planejamento aí, enfim, um sistema que ele tem aí, e ele vai falar para nós um pouquinho, mas já, a gente vai dar uma respiradinha e já volta, tá?
futebol. Edu vai falar para nós aqui, nós estamos voltando aqui, eu estava conversando com ele aqui nesse intervalinho sobre o CrossFoot, que é um programa de treinamento físico, condicionamento físico e saúde, né? Mas por que é só voltado para o futebol? Isso, como é que funciona, Edu? Só para contextualizar, eu trabalhei anos com o futebol, né? E eu montei um programa para um pessoal que queria se preparar para jogar o futebol lazer, final de semana com os amigos, né? Só que começou a ter uma procura pelas mulheres. E aí eu fui dando uma adaptada, porque elas não tinham interesse de jogar futebol, mas elas queriam usar aquele sistema para se condicionar, emagrecer, né, ter saúde. E aí surgiu o CrossFoot, junto com outros 2 amigos, né? Guilherme e Gustavo. Não confundir com CrossFit, porque tem o CrossFit também, tem não tem? Tem o CrossFit também. Aí, que faz parte de uma ideia, que é a ideia de um treinamento funcional, né? Um treinamento mais solto, mais livre, em contrapartida ao treinamento da musculação, que é um treinamento mais sistematizado, né? Sim. Então nós montamos um programa, um treinamento, que ele é baseado nos elementos do futebol, junto com o treinamento funcional, né? Então seria como se a pessoa estivesse treinando fisicamente para jogar futebol. E aí vem essa pergunta, Edu, precisa jogar futebol para... Não é um treino técnico de futebol, mesmo que melhore, né, o jogo em si. Ele teria a ludicidade do futebol, seria mais ou menos isso. Porque eu brinco que se você jogar uma bola para uma pessoa, dificilmente ela vai chorar, ela vai sentir agredida. É lúdico, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Você vê crianças brincando, você joga uma bola ali, parece que elas já se complementam. Então, assim, a bola ela está em todo o nosso treino. E eu incorporei alguns outros elementos, né, de treinamento. Mas cada turma tem um nome, tem uma identificação com a turma, é um treinamento em grupo, é um treinamento ao ar livre, né? Então as pessoas acabam se contaminando com esse vírus do bem e ficam ali. Nós estamos há 4 anos com esse programa, tem pessoas que estão os 4 anos conosco com resultados magníficos, desde esteticamente, fisicamente, aparentemente, né? Como uma saúde mental, social, né? As pessoas começam a sair, se encontrarem, ir para a corrida final de semana. Enfim, a gente incorpora um momento de saúde através da atividade física, uma saúde global, né? O Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. É um programa que você pode levar para academias, que você pode levar, inclusive, para empresas? Como é que funciona isso aí? Além, evidentemente, que uma pessoa ela pode pegar e ela se adequar ao programa. Como é que isso chega até a pessoa? Você vai lá, como é que se dá isso? Isso surgiu em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos. Eu ainda hoje dou aulas aqui no Bosque Maia, que é um parque em Guarulhos. Mas a gente hoje tem 30 franquias espalhadas pelo Brasil, né? A gente expandiu esse programa num formato de negócio mesmo, né? Entendi. Acontece em vários lugares, em parques, assim como em Guarulhos. Em outros lugares acontece em quadras de society. Nós temos um espaço fechado que a gente chama de Arena CrossFoot, né? Que é um espaço específico só para aulas de CrossFoot. Mas também temos uma academia em Guarulhos que oferece uma aula de CrossFoot. Né? Então, nós estamos em condomínio, em escolas, em parques, e uma arena fechada, uma academia. A gente expandiu, né? Empresas, a gente está com uma empresa aqui em Guarulhos que oferece aos funcionários essa possibilidade de saúde. Né? Então, deixa eu entender mais ou menos, até para o pessoal que está nos assistindo aqui, para eles entenderem. Se eu quiser um programa desse, eu vou ter que... seja aqui em Guarulhos, seja alguma em São Paulo, seja em todos os lugares, porque nosso programa também ele é veiculado aqui em Guarulhos, nas cidades aqui do Alto Tietê, no Alto Tietê e para todo o Brasil, através aí do www.tvguarulhos3.com.br. Nós temos também o nosso aplicativo Guarulhos Play, que você pode colocar, entrar lá na sua lojinha virtual e baixar, e você vai ver o nosso programa em todo o território nacional. Então, se eu quero trazer para a minha vida, ou esse programa, fazer parte disso, necessariamente, eu vou ter que ter um franqueado na cidade, porque aí envolve toda a questão da arena. Como é que se dá esse modelo? No site crossfoot.com.br, a pessoa ela pode escolher tanto por fazer aula, e aí ela entra no site e escolhe o local mais próximo da casa dela, ou ela pode escolher em se tornar um franqueado, que também tem o viés lá para ela colher informações sobre isso, né? Nós temos todos os canais de multiplicação dessas informações. Entendi. Então a pessoa entra em contato com isso. Então tem esses 2 canais. Ou ela entra para fazer a aula,
ou ela entra para pensar o CrossFit enquanto negócio, né? Para levar para a cidade dela, né? Hoje a gente tem desde o Pará, que é uma franquia que está indo muito bem, a Rio Grande do Sul. Então, assim, o Brasil inteiro tá... Uma academia, um grupo que começa a praticar o CrossFit, ele tem mais ou menos, você tem mais ou menos quanto tempo que você tem um resultado para aquela pessoa ali, que se ela se dedicar? Geralmente as pessoas fazem de 2 a 3 vezes por semana, né? Algumas pessoas fazem a semana inteira, mas de 2 a 3 vezes por semana é um tempo ideal. As nossas experiências dizem que no primeiro mês a pessoa já tem grandes resultados. Tanto de emagrecimento, e principalmente de disposição, né? Que ela tendo essa disposição, ela mantém mais uns 2, 3 meses. E a gente fala que um tempo básico aí bom de resultados são 3 meses, né? De continuidade. Mas no primeiro mês, e a gente sabe da importância do primeiro mês... Primeiro mês é aquele começo que nós já falamos aqui agora há pouco. Né? Que é esse do texto que eu escrevi, que no primeiro mês tem que ter algum resultado. Não adianta, vamos ficar comigo, daqui 6 meses você vai ver resultado. É muito difícil a pessoa conseguir se manter nisso, né? Porque justamente, e talvez, ela não teve resultado até hoje porque ela não conseguiu se manter em algum programa de condicionamento físico. Então, o primeiro mês ela precisa, sim, ter esse resultado. Tanto é que uma das características nossas é que as 4 primeiras aulas da pessoa são aulas experimentais. Ela não paga nada, ela vai fazer as 4 aulas para que ela possa usufruir um pouco e interagir com o grupo e sentir-se pertencente a esse momento, né? E aí ela... A sensação de pertencimento é muito importante, que é um conceito que a gente trabalha muito no coach, que a gente acabou incorporando no CrossFit também. Né? Não, eu acho importante isso, porque eu vejo que às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de sozinhas elas conseguirem. Né? Você sabe que eu jogo muito tênis, né? E uma das coisas que eu acho mais legais no tênis é isso, é de você ir numa quadra que você já frequenta. Eu moro aqui numa região que tem um parque que tem quadras, e eu sempre que eu posso, que eu tenho um tempo, que não é muito assim, mas eu tendo tempo eu vou lá, bater uma bolinha com o pessoal, e a amizade, a interação, que aquele pessoal está sempre ali, e isso, você forma grupos, né? Isso é muito importante, isso é muito legal, porque isso motiva muito a você continuar a desenvolver, a praticar o esporte, ou a praticar, enfim, o processo, o CrossFit, ou seja lá, ao que você se dedicar, não? E eu falo que faz parte da nossa evolução enquanto espécie, né? Que é conviver coletivamente, né? Em grupo, pertencer a algum grupo, né? E a gente cria esse momento para a pessoa, né? Cria esse espaço, né? Tanto é que cada turma tem um nome. Eu tenho as guerreiras do parque, as belas do parque, a turma do sol, os maias, né? Os pioneiros. Então eles criam até camisetas com esses nomes. Dentro do próprio CrossFit ainda tem um grupo que é específico das turmas. E eles se cobram, né? Pô, desculpa, eu não vou hoje, pessoal. Amanhã eu vou. Você está faltando demais. Então, cria esse clima. Nessa, a pessoa consegue manter uma continuidade, que muito me interessa. 1 mês, 45 dias, 2 meses. Aí, depois, hoje até uma menina falou, Edu, fiquei 1 mês sem vir, engordei 3 quilos. Eu falei, faz um depoimento desse para mim. Uma hora que eu vou mostrar pro pessoal. Ficou sem fazer CrossFit. Tá aí, ela falou, mas o resultado aí. Eu falei, é claro que você parou de fazer atividade e continuou com as extravagâncias, né? Ela falou, Falei, mas me fala esse depoimento depois. A importância de a gente fazer uma atividade. Né? Nós estamos falando do CrossFit, mas que a pessoa tem que se manter em movimento. Faz parte da nossa evolução mesmo. Agora, independente do CrossFit, que já é um programa que está aí, que você já falou, que já está se expandindo pelo Brasil inteiro enfim, tem dado resultados excelentes. Me diga uma coisa, se quisermos uma customizado, Edu, eu tenho uma academia e quero customizar aqui um modelo de treinamento, um grupo, por exemplo, de aeróbica aqui, e de emagrecimento e tudo mais. Como há possibilidades? Há possibilidades. Esses dias eu fui até numa academia em Guarulhos, a gente foi falar no viés de atendimento, mas eu fui falar sobre a relação das pessoas e o que leva uma pessoa a chegar à academia e, pelo contrário, o que leva as pessoas a saírem da academia. Né? Então, a gente foi falando um pouquinho essa relação, né? E o quanto que é importante a gente estabelecer metas alcançáveis para as pessoas, ajudar as pessoas realmente porque muitas vezes a pessoa vem com uma meta tão alta, por um período de tempo tão curto. Expectativa. É o texto, expectativa e frustração. Você vai se frustrar. A probabilidade dela se frustrar é muito alta. Então, ela precisa... Todo mundo gosta de ganhar. Muitas vezes a gente conseguir, de conquistar, né? Chegar até o fim. Então, esse ajuste que eu acho importante, nós, enquanto professores, como orientadores da saúde,
tá sempre tentando dar essa calibrada entre o que você quer e o que é possível. As pessoas gostam de ganhar, não pode ganhar peso, né? Eu queria agradecer imensamente a presença aqui hoje do Edu essa noite de Natal, magnífico, a gente falar de saúde, de coisas, sabe, muito bom isso aí, brigadaço, Edu, nós vamos fazer algumas parcerias, eu estou sempre aqui aberto a parcerias, a WTC, né? Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Obrigado a você. Eu queria agradecer. Desejar ao Edu aqui um Feliz Natal, tamo junto, hein? Em nome dessa mãos aqui, a todas as pessoas. Todos vocês. Eu quero, familiares. Quero falar para vocês também agora que nós vamos exibir aí uma mensagem de Natal que o WTC fez. Existem aí algumas imagens fortes que vocês vão ver. Eu sei que me falaram, mas Barreto, Natal, você vai fazer... Mas sabe, um dos grandes dramas que nós estamos vivendo atualmente é a questão da imigração, a questão dos refugiados. E nós nos debruçamos sobre isso, e enquanto houver pessoas que não têm casa, enquanto houver crianças que estão assim, abandonadas e sofrendo muito com guerras, nós não seremos completos. A humanidade estará muito aquém ainda de cumprir o seu destino de plenitude. Então, essa mensagem ela é uma mensagem para reflexão. Espero que os senhores reflitam muito, né? A canção que toda ela é a canção que nós colocamos, é a música A Oração de São Francisco, que ela não está cantada, mas é a música. Eu achei que o arranjo é meu e do meu amigo Mário Sérgio Marqueselli, com a participação aí da Marisa, do Cícero, agradecer muito a eles, e do Bruno Murashima, que grandes pessoas que editou para nós, tá? Espero que os senhores reflitam, que gostem, apesar das imagens fortes. Queria agradecer muito a todos que estiveram conosco aí ao longo aí dessa meia hora e desejar a todos um Feliz Natal. Nós voltamos no Ano Novo com uma figura que vocês vão gostar muito, tá? Então, a todos, muito obrigado pela presença. Fique com a nossa mensagem. Até semana que vem. Valeu!